Vamos falar sobre o Salmo 91, tão conhecido por todos. Diz assim, versículo 1: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Esse salmo, se você não sabia, ele foi escrito por Moisés, quando Moisés estava construindo o tabernáculo no deserto e finalizando a construção do tabernáculo. Ele entendeu que o verdadeiro abrigo, né, apesar de eles estarem morando no deserto, ele entendeu que o verdadeiro lugar de se morar é em Deus. E por isso que ele escreveu esse salmo como uma forma de consolo, como uma forma de alegria, como uma forma de relembrar o seu coração e a sua mente que o verdadeiro abrigo está somente no Senhor. E ele diz assim, e na sombra do Onipotente você encontra descanso. Versículo 2 ele diz assim, isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Então Moisés está fazendo aqui uma reflexão, né? Está levando a sua mente, o seu coração, né, e as suas palavras confessarem de fato em quem ele confia, em quem é o seu refúgio, em onde é o seu lugar seguro, em quem de fato ele confia. Vivemos dias difíceis e nós precisamos declarar isso com nossas palavras, para que a nossa mente grave isso como uma pedra escrita que nunca se apaga. Versículo 3 diz assim, pois ele livrará da armadilha da vida e o protegerá das doenças mortais. Então a vida ela é cheia de armadilhas, isso é inevitável, né? As doenças também estão aí, faz parte da vida. Só que existe uma promessa, existe um livramento dessas armadilhas da vida que Moisés está falando. Moisés naquele momento, num processo de libertação do povo do Egito, vivendo no deserto, em terra de inimigos, cercada por aqueles que queriam matá-los, né? Ele relembra isso, né? Que em Deus existe um livramento, que na vida há armadilhas, que na vida há doenças, mas em Deus há um livramento. Versículo 4: e ele cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Então aqui Deus está falando como se fosse um pássaro, né? Alguns versículos bíblicos eles são ilustrativos, né, para que a gente possa compreender, e este era o contexto deles daquele tempo, né? Então, como uma ave protege o seu filho com as suas asas, né, existe um abrigo, existe uma proteção sobre aquele filho, né, sobre aquela criança, sobre aquele ser, né, desprotegido. Há uma proteção, há uma armadura, né? Então debaixo das asas de Deus nós temos proteção. Versículo 5, olha que interessante: não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Então existe o terror da noite e existe as flechas que são setas. Então durante a noite nós estamos cercados do terror do nosso inimigo, das nossas almas, né? E durante o dia nós estamos o tempo todo correndo riscos da flechada, não fisicamente falando, mas flechadas que vêm na nossa mente, com desânimo, com abatimento, né? Com a depressão, com a ansiedade, com o medo. Tudo isso são flechas que nós recebemos diariamente e dioturnamente, né? Durante o dia e durante a noite. Então Moisés está falando que não devo temer a isso, né? Nem durante o dia, nem durante a noite. Versículo 6, não temas a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia, né? Em outras traduções fala da morte do meio-dia, né? Do anjo da morte. Então, a gente não precisa temer, porque nós estamos agora
no esconderijo do Altíssimo. Estamos no abrigo do Altíssimo. Então existe a praga, né, que rodeia a escuridão, e existe uma calamidade que ela rodeia e ela devasta durante o dia. Então nós estamos debaixo de uma proteção do Senhor. Versículo 7, olha só. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Então, veremos coisas acontecerem ao nosso lado e ao nosso redor. Mas nós não seremos atingidos, por quê? Porque nós estamos debaixo, estamos cobertos, estamos guardados debaixo de um abrigo. Estamos protegidos por asas do Senhor. Versículo 8. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Então a gente observa, né? A gente procura manter os princípios do Senhor na nossa vida e nós observamos aqueles que são perversos, o quanto eles sofrem. Se você se refugiar no Senhor, versículo 9, se fizer do Senhor o seu abrigo, versículo 10, nenhum mal te atingirá e nenhuma praga se aproximará da tua casa. Pois ele, versículo 11, ordenará aos seus anjos que o protejam, aonde quer que você vá. Versículo 12, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Versículo 13, você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Versículo 14, o Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia no meu nome. Versículo 15, quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades, e o resgatarei e lhe darei honra. Versículo 16, com vida longa o recompensarei, e lhe darei a minha salvação. Então o Salmo 91, desculpe decepcioná-lo, mas ele não é uma mandinga, nem uma receita, nem uma simpatia. Muito menos um amuleto. O Salmo 91 não tem o objetivo de ser uma forma, uma técnica, uma chave. Não, não. O Salmo 91, ele é uma prática daquele que de fato decidiu a partir de agora ter Deus como seu abrigo. Aquele que decidiu a partir de agora ter o Senhor como aquela ave que com suas asas o protege. Então, não é Deus que se esconde no abrigo. Não, é eu que faço de Deus o meu esconderijo. Quando Moisés escreveu esse salmo, era uma forma dele dizer o seguinte: nós estávamos escravos no Egito. O Senhor nos libertou de lá. E agora nós habitamos num deserto. Mas mesmo no deserto, que é a vida, que são as consequências das vidas inevitáveis, nós fazemos deste lugar uma habitação segura, porque é o Altíssimo que nos protege. Não são as coisas dessa terra, não são os benefícios dessa terra, mas a minha proteção vem do Altíssimo. Por isso eu me abrigo nele, por isso eu me escondo nele, por isso eu faço dele a minha força. Os medos são inevitáveis, as dificuldades, as divergências da vida são inevitáveis, mas eu confio nele e eu faço dele a minha segurança. Então esse salmo é muito mais do que um amuleto. Esse salmo, ele é uma encarnação das escrituras sagradas na nossa vida. É pegar esse salmo e trazer ele para a realidade da minha vida, fazer dele uma prática diária. E aí sim eu vou alcançar todos esses benefícios de uma forma orgânica, de uma forma automática na minha vida. Então este é o propósito do Salmo 91, que a gente possa tirar esse livro aberto na página do Salmo 91 da nossa vida e fazer com que esse salmo encarne em nós, faça parte da nossa carne,
faça parte do nosso coração, dos nossos pensamentos. É saber que no dia a dia, diante do medo, diante da ameaça de morte, diante dos riscos da vida, eu possa confiar no Senhor e fazer dele meu abrigo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que em ti o Senhor erga o teu rosto e te dê a paz. Um grande abraço.